Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, antes de começar eu queria desejar aí a todos vocês um feliz ano novo. Muito obrigado a todos os nossos inscritos aqui do canal que sempre estão acompanhando nossos vídeos. Muito obrigado mesmo, que esse ano seja um ano repleto aí de saúde pra gente, né, de conquistas, né. Tomara que Deus quiser e o Vasco permanecer na primeira divisão. A gente tenha uma paz para o Vasco poder trabalhar melhor a partir desse ano, né, quando começar o Campeonato Brasileiro, e com certeza com o Vasco na primeira divisão e tentando aí conseguir coisas grandes na temporada, né? Luxemburgo, todo mundo já sabe que é o novo técnico do Vasco, falou aí a respeito aí da sua aposentadoria e diz que o Vasco será o seu último trabalho, hein? Vamos falar aí da contratação do Luxemburgo, o que esperar do novo técnico do Vasco. Também vamos falar aí da situação do Martim Benítez, que segundo algumas informações aí do Portal UOL, o Vasco poderia até mesmo tentar renegociar aí com o Independiente para tentar trazer ele de volta para o Vasco. Será que isso é verdade? Vamos trazer aqui informações também do que diz o dirigente do Independiente. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like aí, como de costume, fortalece demais aí você deixando o seu like, ajuda a gente aqui a crescer cada vez mais. Também peço para você aí que é novo, ó, se inscrever no canal para fortalecer também. Ativa o sininho para você não perder nada e receber todas as notícias do Vascão e todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Como todo mundo já sabe, o Luxemburgo é o novo técnico do Vasco. O Vasco que já oficializou aí a contratação do Luxemburgo, que chega para substituir aí o Ricardo Sapinto, que foi embora, né, com um péssimo retrospecto aí à frente do Vasco. E o Luxemburgo era o que o torcedor vascaíno queria. O torcedor vascaíno estava louco para a volta do ex-técnico do Vasco, agora novamente técnico do Vasco. Ele que saiu do Vasco no final do ano passado, devido a também vários acordos não cumpridos aí pelo Alexandre Campelo, e ele preferiu ir para o Palmeiras, né? Com certeza a proposta do Palmeiras foi muito melhor e para ele financeiramente ele acabou indo pro Palmeiras. Não teve vida fácil lá no Palmeiras, mesmo sendo campeão paulista. Ele também foi muito massacrado pela mídia, né? A mídia paulista, que vocês sabem que sempre estão em cima dos times lá de São Paulo, e também aí do torcedor do Palmeiras, né? Que acabou culminando na demissão do Luxemburgo, e o time do Palmeiras passou a jogar muito mais depois do Luxemburgo ter ido embora. Mas no Vasco o trabalho dele é diferente, né? O Vasco é um time infinitamente pior do que o Palmeiras, não tem elenco. E é esse tipo de time que o Luxemburgo se enquadra melhor, né? Que ele consegue ter uma motivação, dar uma motivação melhor para os jogadores. E é isso que o Vasco está precisando hoje. O Vasco tem um time totalmente derrotado. Você vê nos jogadores entregues dentro de campo nos últimos jogos do Vasco. Essa era a imagem do time, o coletivo do Vasco ao todo entregue dentro de campo. Aquele jogo contra o Atlético Paranaense foi uma várzea, meu amigo. E teve o não privilégio, né? Porque não é privilégio assistir jogo do Vasco quando o Vasco é goleado, mas quem assistiu aquela partida, aquela pelada, viu o péssimo futebol apresentado pelo nosso time. E o Luxemburgo no ano passado, praticamente com esse mesmo elenco, conseguiu fazer o Vasco jogar muito mais do que todos os técnicos que passaram no Vasco nessa temporada. E com certeza a gente espera o mesmo dele pro Vasco se salvar aí do rebaixamento. O ano passado o Luxemburgo chegou no Vasco, pegou o Vasco na última colocação e levou o Vasco para a Sul-Americana. Não é nada de extraordinário, mas dentro das condições do Vasco naquele momento foi algo assim de certa relevância, porque o Vasco estava condenado a cair para a segunda divisão e esse ano está no mesmo caminho. E o Luxemburgo chega aí para tentar ser a salvação. E ele já falou aí como novo técnico do Vasco. Vamos acompanhar o que disse o Luxemburgo. Bom, hoje eu acabei de acertar com o Vasco da Gama. Estou muito feliz de retornar a um clube que ano passado fizemos um grande trabalho, que me acolheu, que tive uma empatia muito grande com os torcedores. E foi um trabalho muito bem feito e a torcida realmente foi importantíssima. É um clube maravilhoso, é um clube grande. E o Vasco me fez um convite, eu não entendi como um convite, eu entendi como uma convocação. Então o Vasco me convocou para que eu possa nesse momento voltar ao Vasco da Gama, nesse final de campeonato aí, para contribuir para que o Vasco possa se manter na primeira divisão. É isso que nós vamos fazer, vamos trabalhar bastante para que o Vasco possa continuar na primeira divisão para a próxima temporada. Agradecer já aos torcedores pela manifesta de percentual de que queria que eu voltasse ao clube, e dizer que eu convoquei vocês, eu fui convocado, já estou dentro do Vasco. Agora estou convocando vocês não podem ir a campo, mas vocês podem invadir a mídia social, apoiando a equipe através da mídia social. Vamos precisar do apoio de vocês através da mídia social, é onde a gente vai ter contato com vocês.
Pois é, pessoal, o Luxemburgo aí também falou que o Vasco será o seu último time e que ele deseja aposentar treinando o Vasco. Ele disse que quer conquistar títulos, deixar o Vasco em uma boa posição, fazer que o torcedor vascaíno fique feliz. Isso é importante, né? Mas o presidente do Vasco, o novo presidente Jorge Salgado, tem que entender que sem jogadores, meu amigo, com jogador de Bangu, de Olaria, não dá pro Vasco ganhar títulos com esse tipo de jogador no nosso elenco. E jogadores aí medianos, né? Jogadores muito fracos, que o Vasco anda contratando aí, traz jogador lá da Europa, mas de time desconhecido. Quem era Neto Borges? Quem sabia que Neto Borges existia? Veio da Europa, veio lá da Bélgica. Mas olha aí, futebolzinho que ele apresenta, outros jogadores, mesmo caminho fizeram, né? E estão aí no Vasco. Pouco contribui com a nossa camisa. E sem falar que tem muito jogador da base que não é isso tudo, que os caras acham que o jogador é craque e fica insistindo. Tem que ter calma e, na minha opinião, o Vasco só vai ter um rumo decente quando puder contratar um bom elenco, cara. Futebol, se não tem vitórias, nada dá certo. Não adianta estar bem estruturalmente, mas se o futebol não dá resultado dentro de campo, o time tá na segunda divisão, cai pra segunda divisão, nada disso aí serve, nada de planejamento, de organização, de tentar reestruturar o Vasco lá em 2100, 2030, vai salvar. A gente espera que tenha um resultado logo de imediato e que o Vanderlei Luxemburgo seja capaz de tirar o Vasco desse atoleiro. E deixa aí nos comentários o que você achou aí dessa contratação do Vanderlei Luxemburgo. Eu gostei bastante, eu queria ele desde o início, antes mesmo da chegada do Ricardo Sapinto ao Vasco. Eu já estava pedindo aqui no nosso canal a contratação do Luxemburgo. Pessoal, agora para fechar outro assunto aí um pouco delicado, né, pessoal? A saída do Martim Benítez já aconteceu, o jogador não é mais do Vasco, só que a diretoria do Vasco, ainda do Jorge Salgado, está tentando aí convencer o Independiente de tentar estender um pouco mais o empréstimo, o jogador voltar para o Vasco. É, meus amigos, essa é a informação que o UOL divulgou aí, só que de acordo com o Papo da Colina, o Independiente disse que não irá liberar mais o jogador, que o prazo para o Vasco comprar ele já se encerrou. O Vasco perdeu a oportunidade para comprar o Benítez e ele estaria negociando aí com o Atlético Mineiro, Grêmio e também um time da Turquia. Esses três times estão na parada aí para contratar o meio-campo argentino. A intenção do Jorge Salgado aí, da nova diretoria do Vasco, é tentar estender o empréstimo do Martim Benítez até a diretoria assumir para se reorganizar e aí sim ter a grana para comprar ele em definitivo no final do Campeonato Brasileiro, né? Que já é o mês que vem, a gente já está em janeiro, o mês que vem se encerra aí o Campeonato Brasileiro e consequentemente o Martim Benítez teria aí 2 meses para o Vasco tentar comprar ele caso ele voltasse. Mas a situação é bem complicada, o jogador pode ficar lá na Argentina encostado sem jogar esse período todo, caso ele também feche com algum time brasileiro, só vai poder entrar em campo após o término da temporada, porque não tem mais como registrar jogadores que não tem contrato mais com os times. A gente espera aí os próximos dias, né? Vai que aconteça um milagre aí e a diretoria do Vasco consiga a permanência do Martim Benítez. E deixa aí nos comentários o que você espera aí sobre esse assunto, se você acredita que o Martim Benítez pode ainda voltar para o Vasco, se você acha que ele vai fechar com algum outro time aqui do Brasil, mas na minha opinião está bem longe e esse assunto, na minha opinião, já está por encerrado. Não adianta mais o Vasco insistir, já que o time argentino não quer liberar o jogador e é tentar se livrar do rebaixamento com o que temos aí e tentar buscar na base alguns bons jogadores. Eu sempre venho falando aqui no canal, boa parte da solução do Vasco pode se encontrar na base, né? Marco Luxemburgo olha com carinho para a base porque ele gosta de trabalhar assim com jogadores jovens. Olha o que ele fez lá no Palmeiras, mesmo com o trabalho não sendo tão bom assim, muito criticado, ele ainda revelou o jogador lá, Gabriel Menino e o Patrick de Paula, e bons jogadores aí do time titular do Palmeiras, e tomara que ele enxergue na base do Vasco alguns bons valores e dê oportunidades para os garotos. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos.